Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, com a sua família. É sempre um prazer estar aqui, é sempre bom rever alguns irmãos. É bom a gente voltar na igreja que a gente passou um tempo, né? Da outra vez que estive aqui, lembrei que fui quando meus pais vieram para Juiz de Fora, voltando do Amazonas. Nós passamos a nossa infância aqui na primeira igreja. Então é bom ver alguns irmãos e compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações e principalmente no que diz respeito à família. Nós sabemos que nossas famílias têm sido atacadas, sabemos que o inimigo tem se levantado, sabemos que nós temos vacilado muitas vezes no que diz respeito ao cuidado, ao zelo, ao amor, à dedicação com a nossa família. Mas sabemos também, e muito melhor e maior do que todos esses contras, é que o Senhor é o organizador, o autor, o sustentador e o restaurador das famílias. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que foi idealizado essa semana de oração, de busca, de intercessão, de devocionalidade em prol da nossa família, de consagração em prol da família. Primeiro apelo que eu faço a você nessa noite: acredite e invista na sua família. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje vim com minha esposa Marina, meu sogro e minha sogra Fernando e Laura. Esther ficou lá com a outra avó, hoje ela não veio. Mas estamos nós aqui para cultuar ao Senhor. João, capítulo 4, versículo 43. Nós vamos ler João, capítulo 4, versículos 43 a 54. João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Agradeço também ao nosso irmão Miranda, que nos fez o convite para estarmos aqui, pastor Jefferson e todo o conselho da primeira igreja, que nos recebe nessa noite para cultuarmos juntos ao Senhor. João, capítulo 4, versículo 43 em diante, diz assim: vou ler e peço que os irmãos, por favor, acompanhem. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lemos a tua palavra, santa, gloriosa, poderosa, confrontadora, motivadora, e pedimos, Senhor, que mediante o teu Santo Espírito, o Senhor nos eduque, o Senhor nos ensine, nos repreenda, nos corrija, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que nós possamos crer que o Filho de Deus é a cura
para o Filho dos Homens. Cremos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Teu filho vive. Qual pai, qual mãe, qual filho não gostaria de ouvir tal declaração a respeito de seu familiar? E uma declaração dita não por qualquer boca, não por qualquer pessoa, mas dita por aquele que é o autor, consumador e doador de toda a vida. Toda a vida. O fantástico de lermos esse texto é que nós somos colocados diante da maior necessidade do ser humano: vida. Desde que o pecado entrou no mundo, houve essa separação, houve um prejuízo no que diz respeito à vida real do ser humano. E desde então, todos nós buscamos saúde, todos nós buscamos vida. E o fantástico desse texto é que a Escritura não nos apresenta, como nos demais textos assim o fazem, Jesus como um milagreiro, como um curandeiro, somente como alguém que está ali para satisfazer necessidades e desejos. Pelo contrário, isso fica claro na repreensão que Jesus faz, não somente ali ao pai do garoto, mas a todos que estavam ali. Jesus, embora tenha pleno poder sobre todas as coisas, não é apresentado como alguém disposto a simplesmente facilitar a vida de alguém. Nós observamos isso especificamente nesse texto, pela repetição de duas palavras que são, ou melhor, de uma expressão repetida duas vezes, que são o que é chave no Evangelho de João: sinais. Sinais. Essa palavra tem grande importância nesse Evangelho. Nós vemos isso tanto na branda repreensão de Jesus, no versículo 48, quanto no acréscimo narrativo aí no final do texto que nós lemos, feito pelo próprio João. Então, nessa noite, eu queria que você pensasse comigo, lembrasse e observasse que o ponto central deste texto não é a cura do menino propriamente dito, mas o ponto central nesse texto é o verdadeiro conteúdo da fé necessária naquele que exerce poder para curar. Quando nós olhamos para Cristo e enxergamos nele apenas um facilitador, nós perdemos aquilo que de fato ele é: Senhor, Salvador e Redentor das nossas vidas. O tema dessa noite, que eu queria que nós pensássemos juntos, é que Jesus, o Filho de Deus, é a cura para os filhos dos homens. E diante disso, diante dessa verdade, nós podemos e devemos tomar certos tipos de atitude, de buscar ao Senhor, de clamar pela nossa família, diante daquele que pode transformar as nossas realidades. Para a gente entender isso, é necessário destacarmos duas coisas, dois detalhes. O primeiro é que Jesus nunca fez milagres de maneira aleatória. Jesus, em todo o tempo da encarnação, não só da encarnação, mas tudo o que acontece diante do Senhor, nada é por acaso. Cristo tinha intencionalidade. Os evangelistas nunca registraram o que registraram, da maneira que registraram, simplesmente de um modo aleatório. Nós observamos isso. Nos últimos capítulos de João, nós vemos o evangelista dizendo: disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E ele encerra o livro numa linguagem exagerada, hiperbólica, dizendo: porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos dessa forma. Tudo que nós conseguimos compreender e entender tinha uma intenção, um propósito. O Evangelho de João não visa satisfazer curiosidades ou simplesmente estabelecer fatos ou ligações históricas sobre o que aconteceu.
João, especificamente ele, escreve tanto para judeus, mas principalmente para gentios, mostrando que aquele homem que andou em Nazaré, aquele homem que andou lá atrás, fazendo coisas que nunca ninguém tinha visto, era de fato o Filho de Deus, era de fato Deus encarnado, mas não tinha uma missão qualquer, e ele não tinha uma missão qualquer, ele tinha uma missão específica de sarar, curar, redimir, não apenas famílias no sentido temporal, mas redimir, sarar e curar eternamente. Quando nós lemos o livro, o Evangelho de João, nós percebemos que ele enfatiza o significado dos acontecimentos e a importância de Jesus, ou desses acontecimentos diante de quem Jesus era. Quando nós lemos o Evangelho ou os Evangelhos, nós nos deparamos com um segundo detalhe importante, que todos os milagres feitos por Jesus são chamados de sinais. E esses sinais apontavam para verdades maiores, melhores, realidades espirituais que estavam além daquilo que os olhos poderiam compreender. Os sinais, os milagres que Jesus realizou, não foram manifestações gratuitas ou exibição de um poder sobrenatural, mas eram intencionais, eram pedagógicos. O que Jesus fez, ou o que nós olhamos ou compreendemos através das Escrituras, mostrando o andar de Jesus, é como Deus, o Todo-Poderoso, entrou na história humana, assumindo humanidade. E isso é fantástico. Isso é espantoso. O que o Evangelho nos mostra é o que Deus Todo-Poderoso, o Eterno, na pessoa de Cristo Jesus, o Eterno assume forma temporal. Que na pessoa de Cristo encontra-se uma fonte inesgotável de bênçãos e, ao mesmo tempo, tristeza temporal. Em Cristo, simultaneamente, existe a onipotência e fragilidade, onisciência e ignorância, infinidade e finitude. Olhar para Cristo nos evangelhos é ter um vislumbre, ainda que limitado pela dificuldade dos nossos olhos pecaminosos, da nossa natureza caída, de enxergar que o Deus sobre o trono se fez um bebê sobre um berço, com um propósito específico, poderoso e glorioso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o pano de fundo de João. Esse é o assunto da passagem que nós lemos aqui. Cristo se revelando progressivamente aos seus círculos de amizade, de companhia. Deus mostrando-se através de Jesus Cristo. Eu queria inverter inverter a condução, ou do ponto de partida. Na Escritura, vemos Deus em Jesus se revelando aos poucos, mostrando-se através de sinais, mostrando-se e corrigindo a fé daqueles homens, para que então se manifestasse e mostrasse que ele era, de fato, o Filho de Deus. Uma vez que nós já temos a revelação completa, uma vez que temos a Escritura em posse, sobre os nossos cuidados, e entendemos e cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós podemos fazer o caminho inverso. Aperfeiçoar a nossa fé e crer que Jesus pode fazer coisas inimagináveis em nós, através de nós e por nós. Crer que pelo fato dele ser Deus, o Filho de Deus, ele pode sarar, transformar, resgatar e até mesmo ressuscitar a nossa família. Por isso, crendo que Jesus, o Filho de Deus, é a cura para os filhos dos homens, pelo bem da nossa família, a primeira coisa que nós temos nessa noite é que nós devemos buscá-lo. Buscá-lo. E aí você vai dizer, eu sei. Nós devemos buscar ao Senhor Jesus porque enxergamos nele a nossa única alternativa, a nossa única saída.
Quando nós buscamos o Senhor Jesus e olhamos para o texto, Jesus chegando novamente, depois de 2 dias, chegando em Caná da Galileia, a mesma cidade que ele havia feito dado o primeiro sinal de quem ele era, mostrado a sua grandeza, mostrado a sua glória, ainda que para um público pequeno e que ainda não entendiam quem de fato ele era, nós vemos que Jesus chega e ele é logo procurado por um homem, um oficial do rei, a Bíblia não revela o seu nome, dizendo ou expondo que ele tinha uma grande necessidade. Ele vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, socorre-me, meu filho está doente, meu filho está mal, meu filho está nas últimas. Quando nós olhamos o rogo ou a súplica desse rapaz, desse homem, nós olhamos para a mesma súplica e a mesma ansiedade que corrói e que angustia o nosso coração e que tantas vezes nos fez nos achegar diante do Senhor dizendo: Senhor, o meu pai está mal, a minha filha está mal, o meu irmão está mal, Senhor, eu estou mal, Senhor, a minha família está mal. Esse homem tinha uma enorme necessidade. E eu creio que se nós estamos aqui orando, intercedendo e buscando ao Senhor pela nossa família, nós também temos uma grande necessidade. Grande necessidade. Com certeza, esse homem enfrentou várias e várias crises, assim como nós também. A crise, uma delas em questão, é a crise física. Afinal de contas, o filho dele estava à morte. Provavelmente ele já tinha ouvido da boca dos médicos: olha, o seu filho, para o caso do seu filho, não há mais o que fazer. Não tem mais solução, olha, a medicina vai até aqui e aqui é o limite, agora a gente não temos mais alternativas. Juntamente com a saúde, com a vitalidade do menino, aquela família estava perdendo a esperança, estava perdendo a alegria, estava perdendo a expectativa de que a vida ainda poderia ser maravilhosa. Eles sofreram. E quantas vezes pensamos, olhamos para a nossa família, para determinada situação difícil que estamos enfrentando, e eu tenho certeza que você já pensou o seguinte: se eu pudesse, eu trocaria de lugar com essa pessoa. Quem é pai e já passou por um sofrimento de um filho, é a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a gente pensa, ou que estão ali latentes e patentes dentro da gente, é que se a gente pudesse, nós trocávamos de lugar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos queridos. Aquele homem estava passando não somente por uma crise física, no sentido da enfermidade do seu filho, mas também de uma crise econômica. Afinal de contas, ele era um oficial do rei. Ele tinha um cargo considerável diante da política daquela situação. Ele era um alto oficial, assistia no palácio, vivia entre os nobres, mas o favor dos nobres e a sua alta patente em nada poderia fazer para melhorar ou para prolongar a saúde daquele filho. Com certeza, ele deve ter levado seu filho nos melhores hospitais, consultado os melhores médicos, comprado os melhores remédios, ter disposto todo o seu recurso para salvar o menino. Mas entendeu as duras penas que dinheiro também tem as suas limitações. Entendeu que o dinheiro poderia comprar uma linda casa, mas jamais poderia comprar um lar. Jamais poderia comprar um lar. Poderia pagar muitos médicos, mas não poderia comprar nem mais um dia de vida para o seu filho. Nós sabemos que todos temos fome e nem sempre pão e peixe saciam ou podem saciar a nossa fome, nem milhares deles. Vivemos crises que era diferente desse homem por não ter. Às vezes precisamos e não temos. Às vezes queremos e não podemos. Esse homem tinha, mas mesmo que tinha não era suficiente. Não era suficiente. Crise financeira por não ter, e aí entra o papel da igreja em ajudar. Nós precisamos, como igreja, exercitar a comunhão. Nós precisamos, como igreja, viver um com o outro e um pelo outro. Crise por não ter, e crise por ter, e não
fazer a diferença. Não fazer a diferença. Esse homem também poderia ter uma crise existencial, afinal de contas o filho estava doente, seus recursos eram inúteis, ele só tinha uma esperança. Ele tinha coisas demais com que viver e razões de menos para se viver. A situação dele era complicada. A decisão das decisões para quem quer de verdade o bem da sua família é buscar ao Senhor, é se agarrar a Ele. Desde que o pecado entrou no mundo, todos nós precisamos, na verdade sempre precisamos, né? Mas há uma luz que acende em nosso coração, mostrando a nossa necessidade. E diante dessa necessidade, o homem ouve que Jesus chegara na cidade e caminha 40 quilômetros para pedir socorro. Afinal de contas, o que são 40 quilômetros para quem está com um filho doente? Não são nada, a gente corre, a gente vai a pé, a gente dá um jeito para suprir essa necessidade. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. E no caso desse homem, não foi simplesmente um passo geográfico. Ele precisava acreditar que o Jesus que ele iria buscar poderia fazer algo através dele, ou poderia fazer algo para a família dele. E assim como nós estamos aqui, nosso primeiro passo é crer que o Jesus que nós cremos, confessamos e professamos é poderoso para transformar radicalmente a situação da nossa família. A começar da gente. A começar da gente. Buscar a Cristo exige comprometimento e desprendimento. Muitas vezes é necessário deixarmos coisas para trás, coisas no caminho para encontrarmos verdadeiramente com Deus. Nicodemos, no capítulo 3, teve que deixar todo o seu tradicionalismo religioso, o seu apego para entender o que de fato significava nascer de novo. A mulher samaritana, no capítulo 4, precisou deixar muito mais do que o seu velho cântaro, precisou deixar ou abandonar a sua prática de pecado para entender ou para encontrar não o verdadeiro local de adoração, mas o verdadeiro Senhor digno de toda adoração. E ela entendeu isso. Pensa num pai que está com seu filho moribundo, tendo que deixar o seu filho em casa e procurar auxílio, sem saber que quando voltar, ou se quando voltar, o seu filho estará com vida. Pensa num pai tendo que balancear, examinar, decidir entre ficar com seu filho nos últimos minutos, ou a gente não sabe, dias, instantes da sua vida, ou buscar a cura, ou essa caminhada, né, embarcar nessa caminhada de fé. O que nós faríamos? O que nós temos feito como gesto, passos de fé pela nossa família? Deixar coisas é difícil para buscar Jesus. Não é fácil. É preciso ter coragem. Acho que o ano passado, Esther, nossa filha, 3 anos, brincando na cama, pulando na cama, caiu, quebrou o braço. Era uma quarta-feira, Marina estava acabando de chegar, e aí eu tinha acabado de deixar a Esther no quarto, fui lá falar com a Marina estava na cozinha fazendo alguma coisa, escutamos um barulho estranho, Esther chorou de um jeito estranho, fui lá ver, e ela estava lá, deitadinha com o braço quebrado. Peguei a Esther do jeito que estava, Marina também, fomos para o hospital. E aí demorou, isso lá em Viçosa. Aí demorando, precisava roupa para Esther. Quem vai buscar? Eu estava com a Esther no colo, não enfaixaram, não imobilizaram, não fizeram nada. Eu fiquei com a Esther no colo, deitado, sentado, apoiando a Esther com a minha mão. E o tempo passando até decidir o que ia fazer, se ia operar, se chamava o médico. E aí a Marina teve que ir buscar as roupas dela. E quem disse que Dona Marina quis buscar roupa para Esther? E para ela mesmo para passar a noite. Como é que deixa uma criança chorando, gritando mãe, 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 para ir buscar roupa? E a gente morava perto do hospital. Aí ficou aquela confusão, eu não conseguia, se eu mexesse, o braço da menina machucava. Quase que a gente teve que internar a Marina também, porque ela fez um show lá dentro do hospital. Aí por muito custo foi. Aí Deus é bom demais, porque na saída do hospital, passou um amigo nosso, um membro lá da igreja, levou a Marina em casa, trouxe a Marina de casa. Aí daqui a pouco eu estou escutando uma confusão lá fora, um barulho. Aí eu falei, o que é isso que está acontecendo? Eu estou escutando. Aí depois eu começo a escutar. Abriram uma porta, eu escutei.
Esther, mamãe te ama. A Marina quase teve que ser internada no hospital, uma área de louco, porque ela com muito custo foi e voltou e estava quase derrubando o portão para entrar de novo. É difícil a gente separar, ou às vezes parar e conseguir raciocinar num momento de dor. Tomar a decisão de buscar Jesus é reconhecer nele a única fonte de cura para a nossa família. Uma boa educação é necessário? É claro que é, mas não é suficiente. A boa educação nos leva a lugares muito bons, muito legais, mas não é suficiente. Nós temos visto aí nos nossos dias a situação do nosso país e as coisas que estão querendo empurrar pela garganta abaixo das nossas crianças. Se a gente como igreja, se nós como pais não nos posicionarmos, nós já estamos colhendo e colheremos coisas muito mais à frente. Se a gente não parar de delegar a outros o papel que é nosso, de cuidar, de educar, de corrigir os nossos filhos, a gente vai pagar um preço, já estamos pagando um preço muito alto. Não podemos fugir das nossas responsabilidades. Se você ama o seu filho, eduque o seu filho, corrige o seu filho, zele pelo seu filho, busque ao Senhor com o seu filho. Não sou de ficar falando muito, não, da família, de pessoal, mas ontem ou antes de ontem, a Esther fez um desenho que eu quase caí duro lá no chão. Coisa boa, coisa boa. Esther desenhou uns bonecos lá e desenhou papai e mamãe, daqueles desenhos de criança maravilhosos, de 4 anos, que você entende tudo. E aí desenhou papai e mamãe, o cachorro, o peixe, e aí desenhou outra pessoa grandona assim, e um monte de pessoinha pequena dentro da gente, assim, como se estivesse na camisa. Eu falei assim, Esther, legal os desenhos, mas quem é esse moço aqui? Jesus. Eu já fiquei feliz. E quem que é esse monte de... O que é isso aqui? Eles estão com a camisa igual? Eu falei, não, papai, isso aí é Jesus morando dentro da gente. Aí quase que eu trouxe ela para pregar aqui e fiquei em casa. Gente, esse tipo de coisa, não estou falando isso para exaltar. Não é, não. Estou dizendo que a minha alegria e o meu temor, a minha alegria por ela pensar assim, e o meu temor de tentar preservar isso dentro dela, ainda que seja difícil, ainda que nós como pais tenhamos um limite. Olha, pai, mãe, nós temos limites na relação com os nossos filhos. Tem muito pai, muita mãe que se cobra e se culpa desesperadamente. Muita coisa é culpa nossa mesmo. A gente às vezes tem mas a gente tem uns filhos porcaria aí que é culpa nossa. Filhos que não têm limites, filhos que fazem o que fazem, culpa nossa. Agora, em muitas outras coisas, e principalmente no que diz a relacionamento com Deus, por mais que nós queiramos, a gente não consegue. Nós temos um limite. É a relação deles com o Senhor. Por mais que nós tenhamos vontade, eles e o Senhor, mas orar, a gente ainda pode. A gente vai falar disso quando a gente estiver chegando mais para o final e está quase. O que nós faríamos? Boa educação é necessário, mas não é suficiente. Uma boa conduta familiar é necessário? É claro que é, mas não é suficiente. Ainda que isso seja extremamente importante, não basta. E olha, às vezes, a gente ora para que Deus sare a nossa família, para que Deus cure a nossa família, para que Deus restaure a nossa família. E o problema na nossa família somos nós. Às vezes, o câncer da nossa família se manifesta quando a gente abre a boca para ofender ou para dizer coisas que não deveríamos. Ou através de um silêncio sepulcral, nós desprezamos e desmerecemos aqueles que nós deveríamos amar. Cuidado. A nossa família deve começar a mudança por nós. Ah, não, a mulher grita demais, o marido grita demais, briga demais, é aquela cruz que eu tenho que carregar. Às vezes o nosso silêncio grita mais alto do que os nossos escândalos. Os nossos silêncios são mais escandalosos e fazem às vezes um estrago muito maior. Boa educação, boa conduta familiar são necessárias? São, mas não são suficientes. Nós precisamos abandonar qualquer tipo de atitude degenerativa que abortam os sonhos e a realidade da nossa casa. Sermos pessoas melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, netos melhores, avós melhores. Mas não podemos nos esquecer
de que somente a nossa realidade, aqui, agora, ali e no porvir, será transformada verdadeiramente se nós buscarmos ao Senhor e encontrarmos com Ele. Buscar a Jesus é preparar-se para encontrá-lo e aprender dele e com Ele. Jesus não quer ser a nossa última opção. Ele quer ser a primeira. Outra ilustração rapidinha aqui. Lá no acampamento desse ano da terceira igreja, os meninos bons de bola que tem lá, isolaram a bola. Aí eu não estava jogando, estava lá pro lado de fora. Fui procurar, o PP estava lá, sabe como é que os meninos é bom de bola. Aí fui lá procurar a bola. Um mato aqui, alto pra caramba. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou achar essa bola nunca. Aí entrei lá naquele mato, peguei um pedaço de pau e estou procurando a bola. Aí o que eu pensei? Vou fazer uma oração. Falei assim, eu vou pedir para Deus me ajudar a encontrar. Eu falei isso até lá no acampamento, né? Vou pedir para Deus me ajudar a encontrar essa bola aqui. Mas aí me bateu uma culpa. Falei assim, ô gente, pedir para Deus me ajudar a encontrar uma bola aqui. Aí eu falei, é bobo demais, né? É simples demais. E aí bateu uma culpa mais pesada. Falei assim, meu Deus, tem tanta gente, tanta família pedindo para que Deus os ajude a encontrar filhos. Tem tanta gente pedindo para Deus que ajude a encontrar solução, emprego, saúde. E eu aqui no meio do mato pedindo para Deus me ajudar a encontrar uma bola. Mas aí a ficha caiu. E eu entendi que Deus não é somente um Deus de impossíveis, do sobrenatural, do extraordinário. Deus é Senhor sobre o dia a dia, sobre o cotidiano, sobre o ordinário. Deus é Senhor sobre as tempestades e Senhor sobre a calmaria. O Deus que é poderoso para trazer um filho de volta, é poderoso para me fazer encontrar uma bola. E isso não desmerece a Deus, pelo contrário. Pelo contrário. E eu comecei a perceber que Deus é muito mais presente na nossa vida do que de fato nós percebemos. E que a gente não precisa guardar Deus por medidas extremas, sabe? Está pegando fogo o acampamento, vamos orar. Não precisa. Não existe nenhum momento ou nenhum instante da vida que Jesus se faça desnecessário. Não existe. Não existe. Isso é dependência. Isso fica claro no texto que nós vemos que o homem entendeu. Porque Jesus, no versículo 48, ele diz, olha, se porventura vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Jesus dá uma repreensão não somente nele, mas em todos os que estavam ali, procurando, ansiosos, desejosos, para que Jesus fizesse um outro milagre. E ele vai dizer, vocês estão querendo só o que eu posso fazer? Se vocês não virem sinais e milagres, vocês não vão crer. E é bem possível que esse homem, ao ouvir essas palavras, tenha tremido dentro da sua alma, tenha sentido um calafrio na espinha, por alguns motivos. Primeiro, que Jesus tinha que andar 40 quilômetros para chegar até Cafarnaum. Era uma coisa complicada, mas não era tão grave. Mas o segundo motivo, e mais sério, é que aquele homem era um oficial do rei. Duas possibilidades. Ou ele era um romano, porque o rei daquele tempo era Herodes Antipas, o mesmo que cortou a cabeça de João Batista. Esse homem, esse oficial poderia ser um romano e era detestado pelos judeus. Ou a segunda possibilidade é que ele poderia ser um judeu trabalhando como oficial romano, que era muito pior. Ele era visto como um traidor. Alguém que era detestável diante do povo. Mas esse homem, com esses fatores complicadores, passa diante da multidão, passa diante dos seguidores, passa diante dos apóstolos, dos discípulos, passa diante dos amigos de Jesus e chega diante do mestre e diz, Senhor, me salva, cura o meu filho. Esse homem vai até Jesus. Antes de se colocar como oficial, ele se coloca como pai e diz, Senhor, eu rogo, cura o meu filho. E aí imagino que os discípulos ali meio que se entreolhavam, dizendo, eu quero ver o que vai acontecer. Porque o Messias que eles esperavam era o Messias que iria libertar Israel do jugo romano. E aí vem um romano e pede isso para Jesus. Como é que ele tem coragem? Ele é um inimigo.
E Jesus mostra a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor para com aquele homem. Sabe qual é o grande problema? Ou melhor, antes disso, nós precisamos preservar, perseverar, lutar pela nossa família. Esse homem não viu dificuldades, ou melhor, ele viu as dificuldades, mas enfrentou e buscou o Senhor. Ele foi atrás do Senhor Jesus. Ele foi atrás da sua salvação, ou a salvação para o seu filho, no sentido de cura. Ele foi atrás daquilo que ele mais precisava, diante daquele que ele mais precisava. Nós precisamos lutar pela nossa família, buscar ao Senhor pela nossa família. Nós temos mais facilidade, irmãos, de crer que Deus cura câncer, de crer que Deus cura AIDS, de crer que Deus cura qualquer outro tipo de doença, do que de crer de que Deus cura ou restaura casamentos. Ah, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não amo mais. Não gosto mais. Ô, gente, se tiver uma pessoa enferma, a gente ora. Mas porque brigou, a gente diz, não tem mais jeito. Isso aí é crer em Jesus pela metade. É não crer naquele que veio para reconciliar e converter corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas sabe qual é o grande problema? É que não é com a demora de Deus e nem com a sua relutância em nos atender. O grande problema é que nós desistimos rápido demais de coisas que são importantes demais. Desistimos rápido demais de coisas importantes demais. O desafio da vida cristã é orar todos os dias e esperar confiantemente no Senhor, ainda que não vejamos nada. Ainda que não vejamos o céu se abrir, ainda que não ouçamos a voz dos anjos, é crer no Senhor, ainda que não vejamos mudança. Lá em Viçosa, tem uma senhora que talvez alguns conheçam aqui, o pessoal que está mais ligado com a SAF, Dona Zélia. Dona Zélia tem 70 e lá vai Adão de anos aí. Quase 80 ou 80 e poucos. E a Dona Zélia orou 48 anos pela conversão do seu filho, Márcio. E o Márcio conta que todos os dias ele chegava em casa, muitos dias ele chegava em casa, 3, 4 horas da manhã, e ele entrava quietinho em casa, e a luz da Dona Zélia estava acesa, e Dona Zélia orando pelo Márcio. Quantas e quantas vezes Marção, ele grandão, chegava em casa e Dona Zélia estava orando. 48 anos. Ele teve problema com bebida e um monte de outras coisas. Até que um dia, Márcio converteu. E Márcio hoje é presbítero lá na Igreja do Vale do Sol. E aí, Márcio sofre por causa do filho dele, o Júnior, que anda nos mesmos caminhos que ele andava. Aí o Márcio vira e diz assim para a gente, fala assim, olha, eu sofro pelo meu filho, mas eu me alegro pela minha mãe, porque a minha mãe me ensinou a não desistir e a entender que para Deus não há impossíveis. Não há pessoas impossíveis. Talvez aqui, agora, e você seja um desses impossíveis, que alguém disse, Jefinho, converte nada. Aquilo ali não tem jeito não. Aquilo ali, não tem jeito não. Talvez aqui, sentados aqui, existem vários impossíveis para os homens, que hoje são amigos de Deus. Amigos de Deus. A fé cristã nos ensina a não desistir, porque temos um Cristo que vai além das impossibilidades. Não existem famílias perfeitas, mas podem e devem existir famílias felizes, e a sua e a minha podem e devem ser uma delas. Última coisa, e essa é mais rápido. Além de buscar o Senhor, para o bem da nossa família, uma vez que cremos que o Filho de Deus é a cura para o Filho dos homens, é buscar ao Senhor e confiar nele. A gente precisa de coragem para buscar a Deus. E talvez mais coragem ainda para obedecer o que Ele diz. Obedecer o que Ele diz. Confiar em suas palavras. Olha só, versículo 49.
Rogou-lhe o oficial. Depois disso tudo, ele ouviu essa repreensão branda de Jesus e ele persevera. Esse rogou aqui, lá na língua que foi escrita, na língua grega, dá a ideia de um pedido insistente, constante, continuado. Ele diz: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Desce, Senhor, antes que o meu filho morra. Quando nós olhamos para esse pedido desesperado e lemos a resposta de Jesus, ele diz: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E quando ele descia, encontrou com alguns dos seus funcionários que disseram: olha, teu filho vive. E aqui tem uma questão, se são 7 horas judaicas ou 7 horas romanas. Não vou entrar nisso agora. Mas o importante é que ele ouviu aquela palavra. Se ele foi imediatamente para casa, ou se ele esperou o outro dia, o importante é que a Escritura diz que ele creu. Ele creu, ele acreditou e foi para casa. Precisamos confiar na palavra de Deus, olhando para a nossa família, porque ela corrige a nossa visão sobre quem Jesus é. Jesus, certa vez, pergunta aos discípulos: quem o mundo ou quem as pessoas dizem ser eu? Ou quem dizem que eu sou? E Pedro diz: uns dizem João Batista, Elias ou algum dos profetas. Sabe o que isso quer dizer? Quando você pergunta para alguém, ou se você ouve de alguém dizendo: olha, você crê em Deus? A pessoa vai dizer: sim, eu creio em Deus. Se você pergunta ou fala de Jesus para alguém, a pessoa diz: não, eu conheço Jesus, eu sei. Jesus é um grande sábio, um mestre da moral, um espírito iluminado que aparece aí de 100 em 100 anos. Sabe o que isso é? É um tipo de resposta que dá para dar sem se comprometer. Jesus é um grande, mas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador envolve comprometimento. Havia sinceridade na fé desse homem, mas ela precisava ser ajustada, tal como a nossa. Às vezes temos uma fé sincera, mas precisamos ajustar o teor ou o conteúdo da nossa fé. Aquele homem pensava que para que Jesus realizasse ou pudesse realizar a cura, ele precisava descer até Cafarnaum. Para realizar, quem sabe, algum procedimento, teria que viajar de Caná para lá. Ele diz: Senhor, desce antes que meu filho morra, dizendo: olha, morreu, acabou. Ele ainda não conhecia verdadeiramente quem Jesus era, mostrando uma limitada compreensão da extensão dos poderes de Deus, ou do poder de Deus. Enquanto nós cremos naquilo que Jesus pode fazer, sem entender quem Ele é, nós limitamos o poder do Senhor. Nós limitamos a soberania de Deus e a restringimos aos nossos padrões. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós entendemos lá em Mateus 16, que por revelação, por iluminação, através da palavra de Cristo, eles entenderam que Jesus era muito mais do que um mero homem, com poderes sobrenaturais. Devemos crer na palavra de Jesus, porque ela corrige a nossa visão. Quando nós terminamos o texto, nós vemos que eles creram, o pai creu, e estava voltando para casa, e aí quando os funcionários dizem que hora que o menino foi curado, e ele diz: é essa hora, foi nesse momento, foi nesse instante que o Messias, o homem de Nazaré, o Galileu, disse que ele viveria. E o texto nos diz que ele creu e toda a sua casa creu. Às vezes o foco da nossa fé está num Jesus distinto de quem de fato Ele é. E olha, se nós adoramos um Jesus diferente do Jesus da Escritura, um Jesus que é nosso, próprio nosso, isso é idolatria. Porque adoramos um outro Deus diferente do Senhor Jesus. Devemos confiar também na palavra de Deus, porque ela é geradora de vida. E aqui eu encerro. Nós fizemos uma extensa introdução sobre sinais e milagres. E aqui está a razão. Jesus estava progressivamente se manifestando, mostrando glória através dos seus atributos, através da misericórdia, da graça, da bondade, da onipotência, do senhorio.
Comecinho do Evangelho de João, lemos capítulo 2, versículo 11, que ele começou a manifestar essa glória. E essa glória vai dilatando, ampliando, e cada sinal que Jesus dá, ele está se revelando mais intensa e claramente, como o cumprimento de todas aquelas promessas, como o Senhor que estava com aqueles homens, e como o Senhor que está conosco. Quando nós confiamos na palavra do Senhor, nós somos impulsionados a agir. E aquele homem voltou. Quando nós confiamos na palavra do Senhor, somos desafiados a encontrar a paz que excede o entendimento. Jesus disse, vai, e ele voltou. Imagina fazer todo o caminho de volta, o que esse homem não pensava? Nós somos consolidados na fé. João mostra que aquele homem creu que a palavra de Jesus era tão poderosa quanto a sua presença. E o que nós temos hoje, aqui e agora? As duas coisas. A palavra de Jesus e a sua presença. Ainda que não possamos ver, ainda que nós não possamos tocar, como João diz que fez, nós podemos crer que Cristo mora em nós, através do Espírito Santo, e está sentado no alto e sublime trono de glória, de onde Ele pode dizer sonoramente, teu filho vive. Teu pai vive. Tua família vive. Conclusão. Para buscar o Senhor, ou uma vez que cremos que Jesus, o Filho de Deus, é a cura para os filhos dos homens, devemos buscar o Senhor. E buscá-lo é sair da nossa zona de conforto, da nossa indiferença para com Deus, da nossa displicência espiritual, da nossa sonolência diante da palavra do Senhor. A gente pode começar dobrando os nossos joelhos, falando com o Senhor mais abertamente sobre os nossos temores, pavores, colocando, intercedendo pela nossa família. Nós podemos ler mais a sua palavra, aprendermos mais sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer e o que Ele fará. Buscar ao Senhor é poder contar com irmãos crentes e compartilhar a dor. E orar um pelo outro. E abrir mesmo o coração. A gente vive uma crise de confiança extrema. E a gente mal sabe em quem pode confiar. Mas eu volto os olhares para dentro da gente mesmo e dizer, será que nós também somos pessoas que as pessoas não confiam? Nós, como igreja, precisamos praticar mais os mandamentos recíprocos. Busque mais o Senhor em oração, na leitura da palavra e na comunhão uns com os outros. Comunhão e fortalecimento uns com os outros. Deus é mestre em transformar tristeza em testemunho. Mestre. Maior do que todos os bens que aquele homem tinha, foi o bem que ele recebeu. Maior do que todos os bens que aquele homem conquistou, foi aquele que ele ganhou ou recebeu de graça e pela graça. Aquele jovem moribundo, embora curado, não escapou da morte. Voltou a morrer. Mas um dia, assim como ele voltou da morte, nós seremos ressuscitados, estaremos diante do Senhor. Não podemos olhar para a nossa vida como se fosse única, no sentido de aqui e agora somente. Creia, busque o Senhor para mudar o destino da sua família, não somente aqui e agora, porque é isso que esse milagre quer dizer. O Senhor não só concedeu saúde àquela física, àquele filho, mas saúde espiritual a toda a família. Toda aquela família. Por isso, busque, persevere, confie, porque Deus pode pegar pessoas mortas, igrejas mortas, casamentos mortos, amizades mortas, projetos mortos e ressuscitá-los para a sua glória. Para que todos saibam que Jesus, o Filho de Deus, é a cura para os filhos dos homens.
Vamos orar. Feche seus olhos. Lembre-se de, assim como esse homem, buscar o Senhor, confiar na palavra dEle. Lembre-se de perseverar pela sua família, de batalhar por ela. Lembre-se de confiar na palavra do Senhor e pedir que Ele acerte aí, reajuste o foco da sua visão. Para que você creia que Jesus é muito, muito, muito mais do que alguém que pode mudar o aqui e agora, mas aquele que pode nos fazer viver plenamente felizes ali e no porvir.